eu vou fazer o seguinte, Maria Júlia, ela quer falar primeiro aí, que ela fez os slides também, a parte dela, aí a Dani também, e eu queria pedir, Maria Júlia e Dani, para eu fazer a introdução, para eu entrar, porque eu tô com uma gripe muito pesada e vocês viram aqui que eu tô dando um guarda-roupa, né? Parei num hotel aqui na beira da estrada para fazer uma live, aí a cama tava lá dentro do guarda-roupa, tirei. Então, quero começar falando, porque eu não sei até quanto que eu vou conseguir ficar, porque eu tô fora de casa. E o Augusto está aqui, o quarto é desse tamanhozinho. E a gripe me pegou. Então, assim, vou começar fazendo uma introdução aí eu vou passar para Maria Júlia, para a Dani, e vou ficando aqui com vocês também até onde eu conseguir. Bom, pessoal, o que me motivou a fazer uma escola, a ter uma escola montessoriana? Foi a história da Maria Montessori, que é uma história muito legal. Porque Maria Montessori, ela descobriu um bairro em Roma que as crianças não iam para a escola e as crianças não aprendiam nada. E eram crianças especiais, sabe? E ela disse, então, eu vou criar uma escola. O que está faltando para essas crianças? Maria Montessori era psiquiatra. O que está faltando para essas crianças especiais aprender? E aí ela começou a estudar e ela viu que o que faltava para aquelas crianças aprender era material adaptado, se vocês quiserem ir anotando, era material adaptado, era adulto preparado e era um ambiente preparado. Ela notou que as escolas tradicionais não tinham material adaptado, não tinha adulto preparado e não tinham um ambiente preparado. Por isso que essas crianças ficavam afoitas, tinham crises, não queriam ficar na escola. Aí eu pergunto para vocês, o que Maria Montessori viu lá atrás, a gente vivencia ou não nos dias de hoje? Criança que não quer ficar na escola, criança que tem crise na escola, criança que quer ir embora da escola. Aí eu pergunto para vocês, será que a Maria Montessori viu que isso tinha um porquê? Tinha um porquê que ia muito além das condições dessa criança? Tinha um porquê. Imagina você o seguinte, você já adulto, nós adultos, se der uma demanda muito grande para a gente, der um trabalho muito grande para a gente, você vai continuar naquele trabalho? Você vai querer sair daquele trabalho ou você vai querer continuar ali? Se te der uma demanda muito grande, a gente cansa fácil e a gente acaba desistindo. Se te colocar para fazer uma coisa com material muito difícil, você vai querer ficar com aquele material muito difícil, logo a gente acaba desistindo. E a criança não é diferente. Então a Maria Montessori disse assim, primeiro vamos trabalhar o adulto que vai trabalhar com essa criança. Esse adulto que vai trabalhar com a criança, ele tem que ser uma pessoa que tenha paciência. Então, a primeira coisa que a gente busca na escola montessoriana, paciência. Segunda coisa que a gente precisa ver nesse adulto que vai trabalhar com a criança, se ele é um bom observador ou se ele é bom para mandar. O adulto que vai trabalhar com a criança, ele tem que ser um bom observador. O ambiente que está essa criança, e a gente traz o autismo para dentro do Montessori. O autista, ele precisa de um ambiente totalmente regulado, preparado. E eu pergunto para vocês, como que é esse ambiente preparado? E a Montessori falou. Montessori falou que esse ambiente preparado, ele tinha que ser limpo. Ele tinha que atrair a atenção da criança. A criança e o trabalho que ela vai fazer, o adolescente, o trabalho que ele vai fazer, tem que ser o foco não pode estar nas paredes. Então, essa parede, ela tem que ser limpa. Então, o ambiente tem que ser silencioso, não ter ruídos, o ambiente tem que ter luz, as músicas que tocam têm que ser suaves. Aí eu pergunto para vocês, é isso que a gente vê numa escola tradicional? A gente vê paredes limpas? Ou a gente vê a parede chamando mais atenção que o caderno, a parede chamando mais atenção que a criança? A gente vê um chão desorganizado, a gente vê um tapete desorganizado, né? A gente vê sons altos pela escola. Então, isso tudo tira a atenção da criança e a criança deixa de ser o foco.
Então, eu digo para vocês o seguinte, primeira coisa, quando a gente entra numa escola, e isso atrai o autista, e por isso que Montessori é importante, o autista precisa de paredes limpas, o autista precisa que a concentração esteja nele, que o foco seja ele, que seja o trabalho dele. O autista precisa disso. E o autista, ele precisa de silêncio para aprender. E ele precisa aprender a fazer silêncio. E um ambiente preparado. Esse é o ambiente preparado. E o adulto preparado? Vocês já notaram o filho autista de vocês? Eles gostam que vocês fiquem falando, não faça, não pegue, não brinque, não jogue. Não, não gosta disso. O que o autista gosta? De ordens simples, pequenas, e Montessori nos ensinou a fazer isso. Da ordem simples, da ordem pequenas. Faça isso. Não mexa nisso, mas você dá um motivo para não mexer. Então, Montessori falou, quando você der uma ordem, você tem que explicar o porquê que você está dando aquela ordem, e não simplesmente dar a ordem. Então, o adulto preparado é aquele adulto que observa, que tem uma agendinha e anota, é aquele adulto que sabe o momento de corrigir e como corrigir, é aquele adulto que troca o não por uma frase que tenha sentido para a criança. Esse é o adulto preparado. E a gente não encontra isso nas escolas. Bom, o que é importante no Montessori para o autista? O autista gosta de tudo muito concreto. Aí eu digo para vocês o seguinte, material montessoriano foi trabalhado especialmente para o autista. A gente tem o alfabeto móvel, a gente tem aí a tabela, os blocos lógicos, a gente tem o material dourado, para que o autista tenha consciência daquilo que ele está fazendo. Quando o autista ou a criança que está na Montessori vai aprender a escrever, ela utiliza a figura da palavra, e a palavra, a gente fala que na Montessori ela pega a palavra, porque a primeira vez que ela escreve, ela já escreve com o alfabetário móvel. Então, você vai escrever aí, eu vou comprar um alfabetário móvel para o meu filho. Você vai chegar numa loja e falar, eu quero um alfabetário móvel. Então, você vai pôr a figura e a palavra. E ele vai escrever a figura, na figura vai ter primeiro o nome da escrita. Então, um ovo, e está escrito ovo. E ele vai montar com o alfabeto móvel lá, ovo. Ele vai vir uma ave, e vai ter uma figura da ave, mas está escrito lá, ave. Depois ele vai fazer o pareamento da figura com a palavra e com o alfabetário móvel. Depois ele vai fazer o pareamento, figura, palavra, alfabetário móvel, ele vai escrever no quadro. Depois ele vai fazer o aparelhamento, figura, palavra, e ele vai escrever no caderno. Então, isso para o autista que a gente fala no Montessori é concreto. Isso para o autista é importante. Ele vai pegar algo concreto que ele vai fazer. Quando ele vai aprender a contar, ele aprende com material dourado. Todos aí conhecem material dourado? Então, ele aprende unidade, dezena, centena. Mas antes de tudo isso aí começar, antes de ir para a escrita, antes de ir para o número, o que a Montessori falou? As crianças precisam respeitar o período sensível delas. A criança precisa aprender a sentar. A criança precisa aprender a ouvir. A criança precisa aprender a concentrar. A criança precisa aprender por que ela está ali naquele lugar. E aí a Montessori estabeleceu como um momento mais importante para a criança aprender o que a gente chama de atividade de vida diária, que são as ABDs. Então, antes de tudo, o que a Montessori falou? Como que eu vou trabalhar a concentração de uma criança para que ela entre na escrita, para que ela trabalhe com o alfabetário móvel, para que ela entre na matemática, para que ela trabalhe com a matemática? O que a Montessori falou? Vocês vão fazer o seguinte, a criança tem que aprender a equilibrar, a criança tem que aprender a usar a coordenação motora dela. Então, ela começou a trabalhar com líquidos. Então, a criança fazia o quê? Pegava uma jarra, colocava a água no copo. Ela começou a trabalhar o movimento de pinça com a criança. Ela começou a trabalhar com a criança o equilíbrio dela, da coordenação motora. Ela colocava uma linha para essa criança andar. Então, toda essa fase motora é muito importante.
Trabalhar o movimento de líquido, a criança vai, pega um copinho, põe a água, põe o líquido dentro do copo, depois põe o copo, põe dentro, o líquido do copo dentro da jarra, trabalha o movimento de pinça. O que mais quer haver desse para Montessori? Aprender a limpar um banheiro, pegar um rodinho pequenininho, é lógico que você não vai dar um rodo grandão para a criança, ensinar ela a rapar, né? O que mais você pode ensinar uma criança? A enxugar onde ela molha. O que mais que você pode ensinar uma criança? A podar uma planta, a colocar a arrumar a mesa que ela trabalha, colocar um jarrinho de flor na mesa que ela está trabalhando, arrumar a caminha dela, organizar o sapatinho no lugar. Isso tudo a gente pode ensinar para a criança desde que ela tem 1 ano de idade, 2 anos de idade. A gente pode trabalhar isso com a criança. Ela passar um paninho onde ela está, ela limpar, ela rapar uma água, ela varrer uma folhinha. E o mais interessante no Montessori, quando a gente tem uma escola montessoriana, é o seguinte: quando você entra numa escola normal, você vai entrar na cozinha, todos os objetos são de plástico para as crianças menores. Montessori não, é tudo real. A criança ela vai pegar um copo de vidro desde pequena, ela vai pegar um prato de vidro desde pequena, ela vai pegar uma colherzinha, o garfo real, a faquinha real. Nada é fictício. Só que, ela não pode se cortar, não pode quebrar, vai ter um adulto observador, observando, não impedindo, não me dá aqui que você vai quebrar, não segura isso porque vai cair. Não, nós vamos ter um adulto observador que vai dizer: pega seu prato, né? Coloca na pia, coloca e vai dar o exemplo, vai mostrar para ele primeiro como que faz e depois ele vai fazer. Você dá o modelo e deixa a criança ter independência para fazer. Então, tudo é muito real. E o que a gente busca fazer com os nossos filhos autistas ou com qualquer outra criança? Porque é a criança, é tirar essa independência, essa autonomia. E Montessori falou: se você tira a independência da criança, se você tira a autonomia da criança, você não está deixando com que essa criança desenvolva. Então, a gente precisa dar autonomia, a gente precisa dar independência. Montessori contava uma história muito legal, ela falava assim: observa, mães, uma criança estava assistindo um espetáculo no pátio da escola e subiu num banquinho. A professora, com medo dela cair, foi correndo e tirou ela daquele banquinho que ela estava enxergando por cima da cabeça de um adulto. No momento que tirou a criança daquele banquinho, que ela tinha arrumado uma forma dela transpor aquele obstáculo para ela enxergar, você está tirando o quê? A independência e a autonomia da criança. E a gente precisava trabalhar isso. Então, qual que era o certo? Era ficar ali perto, sem a criança perceber que você está perto, e deixar com que a criança extravase. Ela dava outro exemplo que a gente erra demais. Criança está pulando no sofá, o que a mãe fala? Para de pular aí. Para que você está pulando aí? Só que aquele autista, aquela criança, ela está transmitindo o desejo dela, uma necessidade. Quero pular. Então, o que você vai falar para ela? Não é pare de pular. Você vai falar para ela: olha, lá de fora tem um pula-pula. Vamos pular lá? Continuou com a função que a criança queria exercer, que era o pulo. Só que você redirecionou para o certo, sem falar: para de pular, aí não é lugar de pular, não é assim que se faz. Você redirecionou, deu outra função para a criança. Então, tudo isso é muito importante a gente observar, que as atividades de transporte de líquido, transposição de sólido, as atividades domésticas, as atividades do lar, as atividades de compras, atividades de passeio, isso tudo é importante para o desenvolvimento da criança bem antes até da escrita e da leitura. Se a gente não trabalhar isso antes, a criança não vai ter concentração para aprender a ler e escrever. São nesses momentos de virar uma aguinha no copo, de transpor um sólido, de fazer um passeio, de carregar um prato, de puxar uma água, que a criança está adquirindo a concentração. Então, aí a mãe não fez nada disso, mas põe um caderno lá para a criança aprender a ler e a escrever. Vai dar certo? Não vai, porque você pulou etapa. Porque você pulou fase. Então, não vai dar certo. Outra questão que a Montessori falava, que é muito importante para a gente, é o seguinte: se você tem um ambiente preparado,
se você tem um adulto preparado, se você está dando autonomia, se você está dando independência para essa criança, ela tem tudo para se desenvolver. Mas a gente tem que respeitar o ritmo dela, né? E não é dizer, a criança é preguiçosa, fez um trabalhinho só e parou. Não, cada criança tem seu ritmo. Se ela fez um trabalho, porque a gente não chama no Montessori as atividades de trabalho, de brinquedo, a gente chama as atividades e o material de trabalho. Se a criança trabalhou, ela tem o direito de descansar. Se a criança já fez a parte dela, ela tem o direito de descansar. Só que no momento de descanso, ela tem que respeitar o outro que ainda não cumpriu a obrigação dele. Então, é um momento que a gente ensina o respeito. E o que a Montessori ensinava? Vamos ensinar o respeito para todas as crianças. Essa criança que já trabalhou, essa criança que está descansando, ela pode, se quiser, ajudar o amigo que não está, oferecendo um copo d'água para aquele amigo que não terminou ainda, não pisando no material do amigo, vendo se aquele amigo precisa de alguma coisa. Ela pode ser generosa, aprender a generosidade no ato da espera, enquanto ela descansa, oferecendo ajuda para aquele que ainda está trabalhando. Então, a gente ensina também no Montessori a importância do silêncio. Por isso que tem as lições do silêncio. A gente, no momento do silêncio, que a criança aprende a fazer silêncio, a respeitar o outro, essa criança ela está adquirindo também maturidade para o seu desenvolvimento. Então, é muito importante que a criança entenda a função do silêncio na vida. Mas aí a gente não pode esquecer de uma coisa que a Montessori deixa como observação. A criança mais inteligente é aquela que fica em silêncio o tempo todo. Não, a gente tem que preocupar com essa criança também. E essa criança que a gente mais tem que preocupar é a que faz barulho o tempo todo? Nem sempre. Às vezes, a criança que está fazendo barulho, está se movimentando, ela aprende daquela forma. E ela tem que ser respeitada também na maneira dela aprender. A gente tem que entender a função do movimento. E a criança que está muito em silêncio também é preocupante, porque às vezes essa criança está com algum problema. Então, tudo tem que ser observado, anotado e comparado. Bom, pessoal, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: na escola montessoriana, o professor respeita muito a criança. O respeito é fundamental. Na escola montessoriana, a criança, ela é o centro ali. Tem que fazer tudo para a criança? Não, não é isso. A criança tem que ser respeitada na sua integridade, a criança tem que ser respeitada no seu limite, a criança tem que ser respeitada nas suas demandas. Aí eu pergunto, por que aquelas crianças que lá no bairro de Roma não ficava quieto, riscava e quebrava tudo, quando a Montessori criou a escola, ela ficou quieta? Porque ela tinha um ambiente bom, preparado. Segundo, porque ela tinha um adulto que respeitava o limite dela. Terceiro, porque ela tinha material preparado para que ela trabalhasse, não era qualquer material. Quarto, porque na Montessori a gente tem rotina, uma rotina certa. Antes da criança começar com o trabalho, o material é apresentado para ela, ela sabe onde está o material, ela sabe buscar esse material e ela sabe guardar esse material. Na escola montessoriana tem previsibilidade. O que uma escola tradicional acontece? O que acontece na escola tradicional, aliás? Numa escola tradicional, a professora fala assim, fulano, vamos desenhar? Todo mundo junto desenhando o mesmo desenho. Vamos pintar, todo mundo junto pintando o mesmo desenho. Vamos fazer o A, vamos fazer o E, vamos fazer o I. Todo mundo fazendo o A, todo mundo fazendo o E, todo mundo fazendo o I. Na escola montessoriana, não. A criança que ainda fez o A e não terminou de fazer o A, ela vai se preparar para fazer o A no tempo dela. Ela só vai mudar quando ela estiver preparada. O E, quando ela estiver preparada. O I, quando ela estiver preparada, ela passa para o I. Não é todos no mesmo ritmo. Cada um tem a sua meta a atingir. Aí eu digo para vocês, tá? Numa escola tradicional, o que acontece? A professora põe lá o desenho, vamos trabalhar com cola, pega a cola. Aí ela vai procurar a cola para dar para cada criança. Aí ela vai procurar o lápis de cor. Aí ela vai procurar. Na Montessori, não. Se hoje eu tenho um desenho, eu sei que vai ter um desenho, a bandeja, vai ter uma bandejinha para o aluno, onde estão os desenhos, e nessa bandeja está todo o materialzinho dele preparado. Ele já sabe onde está.
Ele vai lá, vai pegar a bandeja dele, com todo o material preparado, vai colocar na carteirinha dele. Quando ele terminar, ele vai guardar. Então, a professora não vai procurar cola, a professora não vai procurar lápis de cor, a professora não vai procurar nada. Está tudo pronto e ele sabe aonde está, na bandeja dele. Se vai fazer transversão de líquido, a bandeja está preparada. Se ele vai podar uma flor no jardim, ele sabe onde que está o material do jardim. Aquele material está sempre naquele local e nunca vai mudar de lá. Então, ele sabe onde pegar e ele sabe como devolver. E a professora ensina para ele como que pega, dá um modelo, né? Assim, ó, pega assim, pega a mão dele e põe lá, não. A professora faz uma vez, faz duas, faz três, até ele ver como que pega, como que guarda, onde pega e onde guarda. Então, tudo tem rotina, tudo tem previsibilidade. Bem antecipado. E outra coisa que eu acho importante, o autista, pessoal, entende conto de fadas? Quando novinho? Não. Chapeuzinho Vermelho encontrou o lobo, casou com o lobo, engoliu a vovó. Vocês acham que isso tem lógica para um autista? O lobo engoliu o lobo engoliu a avó. Chapeuzinho, eu nem lembro da história mais. O lobo engoliu alguém. Tem. A avó mesmo, meu marido está falando aqui. O lobo engoliu a avó. Tem lógica isso para um autista? Imagina quantos dias o autista vai ficar imaginando, meu Deus, o lobo engoliu a avó, ele vai pensar no lobo mastigando a perna, a barriga. Durante dias, porque para o autista tudo é muito concreto e funcional. Aí eu digo para vocês, o que acontece aí? Montessori, histórias concretas. Não existe conto de fadas até 7 anos de idade. O que ensina? Mas, é chato demais. Eu ouvia muito isso quando eu tinha escola. Mas é chato demais, não tem conto de fadas. O quarto do bebê lá de casa já era uma Chapeuzinho. Aí a outra fala, mas o quarto lá de casa já era um lobo, já era uma Cinderela, né? Então, gente, eu digo para vocês o seguinte, quando a gente tem uma escola montessoriana e você começa a contar a história, você começa a contar a história, por exemplo, da formação do universo. Como que o universo se formou. E aí vem a experiência de você fazer com eles a formação das estrelas, de você fazer com eles a formação do universo, de desenhar. Aí a criança pequena fala, nossa, que legal. Tem lógica a terra que eu vivo. Tem lógica o mundo que eu estou. Eu entendi a criação do universo. E a criança, ela passa a ter interesse pela leitura, pela pesquisa. É fantástico. Aí eu digo para vocês, o que é, se você fosse criança hoje, você ia ficar mais interessado em fazer uma experiência, criar as estrelas, criar o universo, ou você ia ficar interessada a passar o resto da sua vida com a fantasia do lobo, da Chapeuzinho e da Cinderela? Então, depois que você começa a entender a formação do universo, e olha que quando eu comecei a estudar Montessori, eu tive que estudar muito, porque eu não sabia muita coisa, eu não sabia a formação da escrita, como que foi a formação da matemática, como que era a questão do homem, como que era a questão dos períodos, paleolítico, né? Isso eles aprendem desde pequenininho. Os continentes, quantos continentes tem, onde que fica, então tudo isso é real, é concreto. Por isso que eu digo, Augusto é um fanático por mapas, porque ele estudou numa escola montessoriana onde tudo era trabalhado com mapas. Então, tinha lá os continentes tal, ele ia lá e fazia o mapa, cidade tal, a Europa, a Ásia, a África, ele trabalhava tudo com os mapas. Para o autista é fantástico isso. Para o autista tudo tem que ser muito concreto. E para o autista tudo tem que ser muito real. Por isso que Montessori e autismo é um casamento ideal. Tudo para o autista tem que ser muito organizado. Tem que ter previsibilidade, tem que ter rotina, tem que ter respeito. Por isso que Montessori e autismo é perfeito, né? E eu digo para vocês, eu sou apaixonada em Montessori, vou deixar a Maria Júlia e a Dani falar também, senão fica aqui por horas.
Digo para vocês, invistam em Montessori, a gente vai fazer outros encontros, porque Montessori é vida. Montessori é respeito, é dignidade. E a gente precisava de todas as escolas terem isso. Eu espero que vocês tenham me entendido. Vou deixar a Dani complementar, a Maria Júlia também. E qualquer coisa a gente vai conversando por aqui.